ou por toque. O homem não. Ele é mais motivado pelo quê? Pelo que ele vê. O homem é mais visual. Então, nós temos que entender um ao outro para se adaptar. E essa falta de entendimento, às vezes, que leva o homem a querer separar da mulher. Que a mulher tá muito chata, fala muito. A mulher fala demais. Aí nós arrumamos um monte de defeito para a mulher. Mas e nós? E as coisas que em nós existe uma deficiência. Então, entendemos que, em muitos casamentos, os homens não estão à mão da mulher como Cristo amou a igreja. O nosso amor pela nossa esposa não deve ser somente o amor eros, o amor erótico, o amor sexual. O nosso amor, em primeiro lugar, deve ser o amor ágape. O amor sacrificial. O amor que não está ali porque eu quero algo. Não é um amor que está ali porque eu quero satisfazer os meus desejos. Não. A mulher é a parte mais importante naquele momento. Se você entender que a mulher ela precisa ficar feliz em tudo, principalmente na área sexual, você vai entender que a sua felicidade vai passar a ser ver ela feliz. A mulher feliz, amados, ela faz o que você quiser. Não é isso? A mulher feliz, ela faz o que... Você está lá assim, com o olhar, você já sabe o que você quer. Não é isso? Com o olhar. Mas ela tem que estar feliz. O problema é que o homem não busca, muitos homens não buscam fazer a mulher feliz. Eles querem ser felizes e procurar os seus próprios interesses. Mas se entendermos que Cristo não procurou os seus interesses, porque se ele procurasse, ele não teria ido à cruz. Então, nós temos que entender que o nosso amor pela nossa esposa, primeiramente, tem que ser um amor sacrificial. Aí sim, as coisas vão começar a entrar no prumo na nossa casa. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida, as suas finanças, o seu relacionamento. Você vai ver até mais feliz, sem peso, sem condenação. Irmãos, a pior coisa é um homem viver dentro de casa condenado. Ele sorri, mas às vezes está condenado. A consciência dele bate tanto que às vezes tem coisas que só ele e Deus sabe, mas ninguém sabe. Então isso traz o que? Peso para o homem, traz desgaste. O salmista Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram dentro de mim. Então, você quer ver bastante, ver muitos anos parecendo um garotão? Viva sem condenação. Viva sem condenação. Simples assim. Na Bíblia relata um fato entre dois homens, Josué e Calebe. Josué foi o líder que substituiu Moisés, e Calebe foi sempre aquela pessoa que estava ao lado de Josué. Calebe chegou para Josué quando ele tinha 85 anos. Calebe já tinha 85 anos. Chegou para Josué e falou: Josué, há muito tempo atrás, há 45 anos, quando eu tinha 40 anos, Deus me prometeu uma cidade, um monte chamado Hebrom. Passaram-se 45 anos, agora eu tenho 85. E eu entro na guerra e saio da guerra com o mesmo vigor de 45 anos atrás, sabe por quê? Porque eu decidi seguir o Senhor. Então, a persistência do homem em estar com Deus vai trazer sobre a vida dele uma unção tão grande de rejuvenescimento que ele vai parecer como se ele não tivesse merecido. Percebe? Se você segue Deus, você renova, fica renovado. Se você desvia de Deus, vai embora, segue a sua própria vida, os seus ossos vão se envelhecer rápido. Então, quer um segredo para você ficar novão, bonitão, assim que nem eu, e não envelhecer tão cedo? Segue o Senhor. Segue Deus. Ouve as palavras de Deus. Você vai ver como você vai rejuvenescer. Você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Por quê? Porque você está debaixo de uma proteção celestial. E sendo assim, a sua vida, a da sua família, principalmente a sua mulher, vai estar sorrindo de orelha a orelha. Então, meu irmão, quer ganhar a sua esposa? Faz ela feliz. Deixa a mulher alegre. Tem muita mulher que quer ir num shopping, não tem um cartãozinho de crédito. Hoje minha esposa chegou, hoje, sua mãe, minha esposa,
chegou para mim e falou assim: bem, qual cartão você vai me dar? Assim mesmo. Dá aquele douradinho do C6, que é um cartãozinho bonitinho, do Banco C6. Vocês conhecem o Banco C6? Você pode me dar um outro também, do Nubank, ou do Mercado Pago. Eu falei, nossa, que cartão você quer? Muitas mulheres, elas querem estar amparadas. Elas querem amparo, irmãos. Elas precisam de valores. A mulher precisa de um cabeleireiro. Ela falou isso para mim. Bom, um cabeleireiro custa R$600. Eu pensei comigo, aumenta a minha fé, Senhor. R$600 um cabeleireiro, irmão. Quer deixar a mulher alegre? Fala assim, vai para o cabeleireiro, faz a sua unha, vai para o shopping, compra lá o que você quiser comprar. A mulher, irmão, ela vai subir na parede. Certo? Então, você tem que assumir o controle da sua casa. Ela tem que entender que você tem interesse em fazer ela ficar bem. Interesse em fazer ela ficar alegre. Amém? Está comigo? Então, nós abrimos, eu pedi para vocês abrirem onde? 1 Coríntios 13, não foi? Vamos ler? Se quiser pôr no telão, 1 Coríntios 13. Amém? Aleluia. Diz assim, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Esse ponto aqui é um dos mais importantes. O amor nunca procurará os seus próprios interesses. Nunca. Então, qual vai ser o seu interesse dentro de casa? Procurar o interesse da sua esposa, dos seus filhos. Amar os seus filhos e amar e proteger a sua mulher. Sabia que não tem nenhum versículo da Bíblia, nem de Gênesis e Apocalipse, que Deus manda a mulher nos amar? Sabia? Não tem nenhum versículo, amado, que fala para a mulher nos amar. A Bíblia diz que o homem ame a sua mulher e a mulher respeite o seu marido. Por que muitas mulheres não são submissas aos maridos? Porque o homem não está amando ela. Porque muitas mulheres elas não submetem aos maridos. Porque o homem não está protegendo ela. O homem está buscando os seus próprios interesses, não da sua esposa. Por isso, a mulher às vezes se torna insubmissa. Mas isso é um reflexo da nossa atitude como homem para com ela. Está certo? A Bíblia diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. E o que Cristo fez? Se entregou por nós, morreu pela gente. Será que nós, literalmente, como homens, estamos dispostos a morrer pela nossa esposa? Tem homens que querem matar a mulher. Não quer morrer por ela. Quer se livrar do problema. Mas a Bíblia nos mostra que o amor de Cristo nos constrange. Então, você amando a sua esposa, esse amor teu vai ser tão forte para ela, que vai constranger ela a sempre estar sorrindo para você. Por quê? Porque você não estará buscando os interesses seus, mas sim o dela. Ela percebendo isso, meu irmão, seu casamento vai ser o melhor casamento do planeta. Não tem como não ser. Por quê? Ela vai perceber que você é um homem bom, que você está ali para protegê-la, para guardar a vida dela, para abençoá-la. Amém? A nossa esposa não é a nossa serva, não é a nossa escrava. Irmãos, eu conheci uma família, há muitos anos atrás, que tinha um camarada, que ele já tinha seus 25 para 30 anos. Guarde isso. Quando eu ia visitar essa família, eu passava mal. Eu ficava inconformado, eu queria ir embora logo, não queria ficar naquela casa. O camarada de 25, 30 anos, sentado no sofá, vendo televisão, de bermuda, sem camisa, comendo pipoca. Mãe, traz isso. Mãe, traz aquilo. Eu olhava e falei, meu Deus, essa mulher é uma escrava de casa. E a sua mulher não é a sua escrava. A sua mulher é a sua esposa. Faça as coisas para ela.
Quer ver minha mulher ficar bem? Ficar alegre? É só eu chegar na cozinha, eu estou lá lavando a louça. Ela não pediu para eu lavar, mas eu vou lavar. Sabe por quê? É uma coisa mesmo, uma vez a menos que ela vai deixar ele lavar. Sabe que prato de café da manhã, almoço, café da tarde, janta, são 4 vezes no dia, pelo menos, que ela tem que lavar? Quantas vezes você lava? Quantas vezes você come? Você come toda vez. Mas você lava toda vez? Não. Normalmente a gente não lava. Pensa assim, ó, eu estou casado há 44 anos. Eu estou casado há 44 anos. Pensa em 44 anos, nos 365 dias do ano, que a gente comeu 4 vezes. Quantas vezes aquela mulher já lava a louça? Quantas vezes eu ajudei? Gente, o trabalho da mulher nunca acaba. Não tem férias. Já parou para pensar que o trabalho da mulherada não tem férias? Você está de férias, você não quer nem pensar em trabalho, não é isso? Não quer nem pensar, não quer nem saber de trabalho mais. 30 dias. Só que a mulher não tem férias, não, irmão. A férias dela qual que é? Que fica cuidando de você. Fica dando coisinha para você, lavando sua louça. Teve uma época que o Matheus e o Gabriel eram adolescentes. Cheguei para os dois, eles vão lembrar disso. Falei assim, ó, seguinte, comeu, lavou. Gabriel, comeu, lavou. Mateus, comeu, lavou. Aí um deles perguntou assim, e tu, pai? Eu falei, eu comi, sua mãe lava. Brincando, né? Mas por que eu falei isso? Porque para aliviar um pouco a menina, a criança, meu Deus do céu. Você entendeu? Aliviar um pouco, dá uma folga, ajuda, pelo amor de Deus. Às vezes você está lá com dor, com enfermidade, está menstruada, aquela TPM do inferno, e lavando louça lá, e você lá, vendo jornal lá, como um rei, como um príncipe. Ajuda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ajuda essa mulher a viver melhor. E às vezes não temos essa sensibilidade. Tá certo? Precisamos melhorar para fazer a nossa esposa ficar mais feliz. Muitas vezes a esposa tem... hoje estamos no século XXI, certo? Há muito tempo atrás, era difícil a mulher sair para trabalhar, não era? A minha mãe mesmo nunca trabalhou. Nunca trabalhou, minha mãe fora. Meu pai sempre trabalhou, sustentou. Meu pai foi pai de 13 filhos. Eu sou o 12º pela misericórdia de Deus. 4 morreram, 2 pequenos, 2 bebês. Foi o rabo do tacho. Minha mãe nunca trabalhou fora. Pense, minha mãe cuidar de 13 irmãos. É muita criança, mas meu pai. Pense. Quanta roupa, naquela época não tinha mais que lavar, irmão. Minha mãe nasceu eu sou de 59, meu pai é 17, minha mãe é 18. Tu acha que em 1918 tinha máquina de lavar? Irmão, você de uns tempos para cá. Naquela época era tanque, irmão. Pensa a mulher lavar a roupa desse time de futebol inteiro, cozinhar, passar um bando de negrinho que tinha. Lógico que não, era pano, falta de pano, irmão. E quando tinha? Usava cueca. E olha lá, irmão. Isso era para os ricos cueca naquela época. Irmão, era complicado. A vida da mulherada, nos tempos antigos, quando o tempo que a roda era quadrada, o trem era feio. Pense, o trabalho que minha mãe tinha, e cuidar do meu pai ainda. Então, irmãos, às vezes a mulher sofre, e você está aí dando risada aí com a vida, não está nem aí fora do Brasil, a mulher sofrendo. Então, minha mãe nunca trabalhou fora, mas existem mulheres no século XXI hoje que, para equilibrar as despesas da casa, vão trabalhar fora. Mas por que elas vão? Porque nós, como homens, não estamos dando conta de pagar tudo. Essa é a verdade. A minha esposa trabalhou fora, se não me engano, um ano e meio depois que a gente casou somente. Quando veio o Mateus, eu cheguei para ela e falei assim, é o seguinte, sai do trabalho, cuida da criança. Não tem como você dar aula, que ela era professora. Você dá aula e cuidar de limpar cocô de criança. Mateus, pequenininho, às vezes eu estou em casa com ele dando aula, e ele, às vezes, fazia na fralda. 1 ano e pouco, bebê não tinha como. Aí ela vai eu limpar, ela vai eu trocar. Eu falei, quer saber? Aninha, fica em casa.
Deixa que eu trabalho. Eu me arrebento trabalhando, mas você vai cuidar dessa criança. Eu ficava tocando fralda, irmão, acabou todo cocô para lá, cocô para lá. Ele botava num cocô também, Mateus, pequenininho, falava, comer o cocô. E aquilo lá me deixava estressado, irmão. Eu falei, não, meu, você fica criança, para de dar. Bem, eu estudei, eu fiz pedagogia. Eu falei, tá bom, pega essa pedagogia, guarda no seu bolso e cuida do lar, tá bom? Deixa que eu me viro. E a vida inteira ela não trabalhou mais. Mas eu assumi todas as despesas da casa. Não deixei ela trabalhar. Falei, assim você cria nosso filho, assim você vai cuidando de tudo, e eu assumo a parte financeira. Foi assim a vida inteira, certo? Então, eu sempre procurei ser marido presente e ajudador. Tive falhas? Claro que tive falhas. Fui perfeito? Não fui perfeito. Porém, eu dei o meu melhor. O melhor que eu consegui fazer como homem, eu fiz. E estou melhorando a cada dia ainda. Por quê? Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito, irmãos. Mas nós podemos ir melhorando, e vendo que podemos ajustar no lar, amar a esposa mais do que a nós mesmos. Pode falar, amada. Diga. Eu estou passando por um momento que demorei 48 anos praticamente que eu faço agora em maio. Certo. E assim, é bem isso tudo que o senhor está falando ali, eu sinto hoje, assim, eu estou há 4 semanas que eu me entreguei A Jesus. e assim, minha vida mudou drasticamente. Você percebe como foi bom? Uma boa decisão? Maravilhoso, maravilhoso. A melhor decisão da sua vida. Maravilhoso. E é bem isso, porque eu enxergava minha esposa mais talvez 20, 30 anos atrás. Sei. Aí depois meus filhos, vem isso e aquilo, eu perdi um emprego. Era muito bom. Exatamente. E aí você não consegue mais enxergar. E hoje, quando ela está trabalhando em navio agora, aí ela se afastou da gente. A gente era de uma outra religião, né? Sim. Era de uma outra religião, elas ainda permanecem. E aí ela se ausentou e eu tive que me virar com as minhas filhas. E era bem isso, ela assumia todo o papel, a gente ajudava, mas não era o suficiente para cuidar de uma Sim, com certeza. pessoas. E assim, foi muito estresse e tudo isso, e aí ela se ausentou, vou trabalhar em navio, porque as portas se abriram, acho que... Houve uma porta, um escape financeiro, né? Exatamente, e aí ela, vou trabalhar no navio, e tudo conciliou para que ela fosse estar lá. E aí, quando eu me vi com elas, a gente já tem que se virar aqui sem a mãe, e aí a mais velha assumiu o papel, Onde subiu as tarefas, né, de casa. e tá bom, as meninas estão contentes. E aí, há 4 semanas atrás, quando eu senti que eu precisava Mudar. precisava mudar, porque eu não tinha mudado, a gente estava se virando. Você percebe que mesmo as meninas hoje, elas assim, estão alegres, em um certo ponto, você percebe que a ordem está invertida das coisas? No lar tem que ter a figura da mulher. Não porque ela é uma serviçal, não é isso. Mas Deus instituiu a família. Deus deu o marido para cuidar da esposa e os dois juntos cuidarem dos filhos. Não é o plano perfeito de Deus. A Dani está no navio, certo? Existe essa é uma vontade permissiva de Deus, permitiu para aliviar o lado financeiro. Mas o lado perfeito de Deus não é esse. E eu tenho convicção, meu amado, que Deus trouxe você aqui hoje para mudar isso. A gente vai orar e Deus vai mudar as situações, abrir as portas financeiras e dar para vocês uma nova visão. Por quê? Existe uma forma melhor e agradável para vocês viverem. Não é plano de Deus que a esposa fique no navio viajando semana longe de casa. Certo? Eu não entendo assim. Deus nos deu uma esposa para ver com a gente. Senão, ela seria solteira. Tá? Então, essa foi um escape que Deus deu. Isso não é pecado, mas foi um escape. Mas a perfeita vontade de Deus não é essa. E talvez se não fosse isso, eu não sentisse Essa necessidade. exatamente. Entendo, claro. E aí
E ela já sabe, não? Já sabe, eu fui buscar, ela ficou 3 meses afastada. Sei. Só falando por WhatsApp. E aí, eu fui buscar ela no navio, as meninas não puderam ir. E aí eu fui sozinho, aí ela chegou e tal. E antigamente, quando ela se afastava, qualquer coisa assim, já discutia raiz, costumes, um monte de coisa. Sim. E aí quando eu recebi ela no carro, ela entrou no carro, eu beijei ela e falei que amava ela. Falei, ela já tinha noção que eu tinha virado, que eu Havia se convertido. já tinha. E aí ela chegou e falou assim, aí começou, né? Eu não vou ficar contigo, que não sei o quê. Porque realmente a gente, eu era assim, desenhava, né? Eles sabem disso, desenhava. E assim, quando eu aceitei Jesus, eu ligou meu coração, que eu não enxerguei. O pastor é desse jeito, a irmã é desse jeito. Não, simplesmente eu queria estar com Deus. Sei. E de tal maneira, tal força, que eu liguei para o meu irmão e falei, e eu discuti com ele, queria saber mais de Deus. E aí, quando eu liguei para ele, ele falou, não, se você está sentindo isso, eu te vai. Aí eu fui lá e aceitei. E assim, e hoje eu transformo. Hoje, quando eu recebi ela, nesse dia no domingo, e ela, e ela, e ela viu que eu não tive reação, a minha reação foi abraçar, foi bom, o semblante dela mudou. Claro. Ela foi feliz e não queria ir. Só que, como ela Assinou um contrato, né? exatamente, Sim. não dava para abandonar. Eu falei, então você vai conhecer lá. Vai, você vai se divertir. É isso mesmo. Vai se divertir, não, porque é muito trabalho. Percebe como Deus já começou a operar? Isso, exatamente. E assim, foi drástico isso, porque ela ficou em casa e as coisas mudaram. Eu mudei meu jeito. Hoje, há 4 semanas atrás, eu não queria fazer nada. E hoje não, hoje eu chego em casa, poxa, eu dava a luz, é lógico, as minhas filhas, elas trabalham em casa, Sei. né, então elas acabam Fazendo mais, um pouco mais. mas, tipo, hoje eu faço como hoje a gente está dividindo e está maravilhoso. Tem sócio. Entendi. É isso mesmo. Depois de 4 semanas, eu falo que esse encontro foi assim, explosivo, para mim, que minha mudança. Entendi. Mas é isso mesmo. E mudou. Não, imagina. Estamos aqui para compartilhar das coisas de Deus. Isso é um testemunho bom, bonito. E assim, isso edifica todos nós. Porque vemos o trabalhar de Deus, o seu entendimento que raiou no seu coração sobre a pessoa de Jesus Cristo, da palavra. Entendeu? Percebe como ela se sente mais segura? Então, irmão, como eu te falei, agrada a tua mulher que ela vai fazer tudo o que tu quiser. É só você mostrar para ela que você tem, que ela é mais importante que você. Porque aqui diz aqui, 1 Coríntios 13, não fala aqui no versículo, olha só o que diz o versículo 5. O amor não se conduz convenientemente, não procura os seus interesses. Quando ela percebeu que você não está mais buscando os seus interesses, pronto, a postura dela muda. Você age, ela reage. É assim que funciona o casamento. E os filhos ficam só olhando. Os filhos são espectadores, os filhos é a sua plateia. Eles vão ser o reflexo da atitude de vocês dois, o que um faz e o que o outro reflete, o que o outro reage. Nós com Deus é assim também. Você age, Deus reage. No casamento, você age, sua esposa reage. E seus filhos ficam só olhando. Está tudo bem. Quer ver filho alegre? É ver os pais se abraçando, se beijando. É ver os pais juntos. Simples assim, irmão. Então, percebe que Paulo fala a respeito da família, e ele coloca Deus, Jesus Cristo. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós também, como homem, devemos dar a vida pela nossa esposa.
É assim que tem que ser, mas às vezes os papéis são invertidos e começa a questão da intolerância. Quando entra a intolerância, irmão, a separação já chega. Aí já cada um quer ir para um para cada lado, e aí o diabo entrou. Mas graças a Deus, Deus sempre nos ajuda, como salvou, nos salvou, e a gente está aí batalhando pela fé, para viver o melhor nessa terra. Versículo 6 diz assim, ó, o amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Jamais. O amor de Deus nunca acabará. O que pode diminuir um pouco aquela volúpia, aquela instância, é a questão sexual, que todo mundo vai diminuindo com o passar dos anos. Mas, amados, percebe uma pessoa de 80, 90 anos, 100 anos, o que sobra nessa época? Amizade, companheirismo, carinho, respeito, companheirismo. Que coisa mais bonita você vê na rua, dois senhorzinhos de idade, 100 anos, dois da mão? É uma vida juntos, irmão. Você entendeu? Então, tem coisas na nossa vida que vai passar. O que era mais evidente na nossa vida, com 18, 20 anos, 30 anos, quando chegar com 80, 90, aqui não vai ter mais importância. Você quer viver bem, você quer paz, você quer alegria. Você entendeu? Então, o homem, ele precisa entender que Deus quer o melhor para ele. Sempre. Eu anotei aqui, ó. Isso é o reflexo de eles não andarem atentando no que é importante. Às vezes nós atentamos para o que é importante na nossa vida. Só buscamos o interesse carnal humano, nosso. E quando fazemos isso, o diabo entra. O diabo vai entrar. Mas se ele entrou, agora ele sai. Por quê? Luz chegou. Revelação chegou. Amém? Quando chega a revelação e luz sobre um assunto, meu irmão, tudo muda. Você olha o seu universo, você passa a ter outros conceitos com relação ao seu próprio universo. O que aquilo tinha importância, hoje não tem mais. Por quê? Porque você entendeu certas coisas, amém? É assim que Deus quer de nós. Então, eu escrevi aqui, ó. Menos de 10% dos homens estão buscando compartilhar a sua fé com outros amigos. Menos de 10%, irmão. Já pensou se você começasse a compartilhar a sua fé, o que você crê, com seus amigos do trabalho, com seus amigos da escola, com seus companheiros do dia a dia? A sua vida seria outra. Você vai começar a compartilhar o que é bom, o que é produtivo, o que é louvável, o que é de boa fama. E, infelizmente, na sociedade, o que é pecaminoso, o que é o jeitinho brasileiro impera. Não é isso? Hoje em dia, o esperto é quem consegue dar um golpe. E nós somos tudo bobão. Mas só que estamos caminhando para o céu. E eles estão caminhando para o inferno. Simples assim. Então, enquanto nós decidirmos seguir Deus, Deus vai trazer luz sobre a nossa casa. Como nós temos que andar, o que devemos fazer, o que é prioritário. Irmãos, eu vou trazer uma notícia para vocês agora, nessa pregação, de um irmão nosso, que está com Jesus agora. Até semana passada, o irmão estava aqui no culto. Muitos, talvez alguém que não conhece, o irmão Alberílio. É um irmão gordinho. Faleceu hoje. Quinta-feira estava lá na igreja, colocando no ar-condicionado, lá ajudando, teve um AVC, foi levado para o hospital, ficou internado, hoje vai falecer. Irmãos, a gente está aqui agora, não sabemos como vamos estar aqui daqui a um mês. O cara me levou para casa domingo passado no carro dele. Hoje em dia o cara já está com Jesus. O pastor Adriano fez o casamento dele há 2 semanas atrás. Ele viveu um tempo, sem entendimento até, só viveu junto. Casou, 2 semanas, o cara morreu. Percebe? Então a vida, como diz nos Salmos, a nossa vida é como uma folha seca. Nascemos hoje, de manhã à tarde, podemos não estar aqui mais. É um piscar de olhos, irmão. Então temos que viver o melhor dia de nossas vidas a cada dia. Irmãos, pergunta para minha esposa, quem quiser aqui, como a gente dá risada em casa. Parece até que a gente é milionário. Tanto que a gente ri.
De tanto que a gente ria no café da manhã. Não tem cara feia em casa. Não tem um cara emburrado. Não existe isso. A Aninha é rica dentro dela 24 horas por dia. E a gente ri de manhã no café, ri na hora do almoço, ri à tarde no café, ri à noite. E ficamos fazendo umas coisas juntos. Então, a alegria está em nós. Quando encontramos Jesus, a alegria entrou e acabou. Os problemas vêm? Pode até vir. Mas percebe que se você viver uma vida alegre, você vai passar melhor pelos problemas? Você vai passar a viver melhor, não é isso? Do que você ver emburrado, triste, cabisbaixo e sozinho também. A Bíblia diz em Provérbios: quem acha uma esposa, acha o bem. Porque encontrou o quê? A benevolência do Senhor. Olha como Deus é bom. Nos deu uma esposa. E às vezes a gente está tão cabeça dura, apronta tanto, e Deus ainda faz a mulher ficar com a gente, porque ela nos ama. A mulher é como o Espírito Santo, irmão. Está sempre junto, está sempre perto, está sempre cuidando. Entendeu? E às vezes a gente é tão indiferente. Então a gente pode mudar, a gente pode melhorar. Tá certo? Diga assim para mim, para você mesmo: eu posso melhorar. E eu vou melhorar, cada dia melhor. Sabe por quê? Porque nós temos que pensar que nem um Superman, para o alto e avante. É assim que tem que pensar. Sempre para frente, sempre avançando, dando o nosso melhor, crescendo, irmãos. Deus nos chamou como cabeça para assumir o controle. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou dar só uma pistada rapidamente, às 9h21. Eu quero acabar até 9h30. Mas essa reunião foi muito maravilhosa para mim, muito proveitosa. E eu quero trazer para vocês duas figuras. Para aqueles que não sabem, você é mais novinho na fé, mas os outros devem ter um conhecimento melhor. Mas vamos tratar rapidamente sobre isso. Sabia que a Bíblia traz Jesus como, em termos de uma analogia, como uma figura do leão, não é isso? Cantamos aqui. Ele é o leão na tribo de Judá, certo? Então Jesus tem a figura do leão. Mas Jesus também tem a figura de um cordeiro, que foi morto, que tem Apocalipse, certo? Então, se nós analisarmos a Bíblia, Jesus traz essas duas analogias, faz a analogia com essas duas figuras, leão e cordeiro. Parece que são coisas opostas, né? Mas é isso mesmo. E essas duas figuras que nós, como maridos, temos que representar em casa. Um leão, por que o leão? O leão, eu até escrevi aqui, características de um leão. Um leão, ele é forte, ele tem força, não é isso? Um leão, ele tem coragem, certo? Um leão, ele tem autoridade na selva. O rei da selva é o leão, não é isso? Muito embora o elefante é maior que ele, mas o rei é o leão. Percebe? O tamanho do documento é a bravura dele que faz ele ganhar do elefante, certo? O leão, ele tem aquela realeza, por isso que ele é o rei da selva. E ele tem, então, força, coragem, autoridade, poder e realeza. Características de um leão. E características de um cordeiro? Cordeiro é manso, um cordeiro é puro, cordeiro tem as suas fragilidades. Por quê? A fragilidade do cordeiro está relacionada à sua dependência de Deus. E Jesus falou assim, sempre, eu e o Pai somos um. Jesus dependia 100% de Deus. Mesmo ele tendo poder, ele era dependente. Se nós, como homens, na hora da adversidade, nos apresentarmos como leão em casa, com força, com autoridade, e na hora da dificuldade, nos apresentarmos como dependentes de Deus, amados, vamos ter essas duas facetas, assim como Jesus tinha. Então, o cordeiro é manso, ele é puro, ele tem a dependência do pastor, a ovelhinha não vai sempre depender do seu pastor. É assim que funciona. Ele é sensível, sensibilidade, às vezes falta no homem, amém? E é obediente. A ovelha, o cordeiro é obediente. Então Jesus, ele sempre falou, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus tinha a face da obediência, da sensibilidade, da pureza, da submissão e também se apresentando como um leão na tribo de Judá. Então nós temos que ter esses dois lados de casa. Na hora que tivemos que ser rígidos, mediante uma adversidade, mostrar força para a mulher descansar, certo? E na hora tratar ela com sensibilidade, com carinho, com mansidão, respeitando. Amém? Então, nós como homens, temos que ter esses dois lados em casa.
de um lado para uma função e o outro lado para outra função. Tá certo? Se nós entendermos isso, que Jesus tem essas duas facetas, de leão e de cordeiro, meu irmão, você vai ser uma pessoa diferente a partir de hoje. A sua vida vai mudar radicalmente para melhor. Deus está interessado em mudar toda a nossa vida. Toda. Financeira, relacionamento com as nossas esposas, relacionamento com nossos filhos, a satisfação no trabalho. Sabia que Deus pode mudar a estrutura da sua família através de coisas, portas que Ele pode abrir, não levando a sua esposa para longe? Eu sei que é isso que você quer, e sei que é isso que ela quer também, mas só que momentaneamente, só um instante, isso há uma necessidade, mas em breve, pouco tempo, poucos dias, semanas talvez, isso tudo vai mudar. Eu tenho convicção no meu espírito, tá? Falo profeticamente que a sua vida vai mudar e Daniela também. E vocês terão um novo recomeço na sua vida, vão viver de forma como vocês nunca sonharam. Viver como quem sonha. Você vai perguntar para ela, isso está acontecendo? Ela vai dizer, parece que está. Isso vem de onde? De Deus, irmão. Isso vem tudo de Deus. Deus está sempre interessado em nos dar o melhor, Fernando. O melhor, o melhor. Deus não nos dá nada pela metade. Deus não nos dá coisas que vão nos fazer dano, sempre para nos fazer viver melhor com a nossa esposa, nossos filhos, e representá-lo como ministro de Deus. Eu vejo um crescimento rápido na sua vida. Se você se dedicar a Deus, você vai ver como você vai crescer rapidamente. Por quê? Meu irmão, o tempo está acabando, Jesus está voltando. Domingo retrasado eu preguei aqui sobre a eternidade. Jesus está voltando. Não há tempo mais de brincar, não há tempo mais de a gente ver como quer, não. Vamos cuidar da nossa família e da humanidade. E você vai ver como Deus vai trazer os recursos para você. Cria no teu coração um desejo de abençoar a humanidade. E vocês verão aonde Deus vai fazer vocês pisarem. Eu não sei se vocês saíram da Praia Grande, mas Deus vê, a Daniela vai para a Europa. Você pode ir também, não pode? Claro que pode. Qual o problema? Dinheiro? Diga para mim, dinheiro é problema? Não. A Bíblia diz que Deus é dono da prata. Você não é filho de Deus? Então, o problema financeiro não existe. Só tem que seguir Deus. E deixa o resto com Ele, irmão. Amém? Crê no que eu estou falando. Gente, eu não estou aqui brincando de ser pastor. Sou pastor desde 1996. Quantos anos dá? Acho que uns 27 anos, né? Não é isso? 27 anos? Eu estou no Evangelho desde 79. Há 44 anos também eu estou no Evangelho. Já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Mas, uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Deus tem planos grandiosos ainda comigo nessa terra e com você também. Só o fato de Ele ter nos reunido hoje é um sinal de que, meu irmão, muitas coisas grandiosas vamos viver. E vocês vão testemunhar. Nós aqui nessa terra, nessa igreja, vamos ter surpresas de Deus. Por quê? Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de repente. Amém? Então, meu conselho como ministro do Evangelho, siga Deus, ame Deus, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida da sua igreja, cuida das pessoas ao seu redor, tenha interesse nos outros, não viva para si mesmo, e você vai ver o que Deus fará com você na sua vida. Amém? Vamos encerrar cantando Homem de Honra? Amém? Vamos lá? Aleluia. Você pode ficar de